Estamos aqui iniciando aqui nossa primeira aula gravada, certo? Que vai servir como revisão para a nossa avaliação de física. E o assunto é cinemática. Vamos lá. Vamos dar início aqui ao nosso estudo sobre cinemática, vendo a definição de cinemática. Primeiramente, ela é a parte da física que estuda o movimento sem preocupar-se com as causas que deram origem ou interferem nesse movimento, certo? Essa parte da física, ela estuda simplesmente o movimento, sem querer se preocupar o que foi que ocasionou, o que foi que causou o movimento acontecer. Essa parte que vai se preocupar, aliás, a parte que vai estudar as causas que fizeram com que o movimento acontecesse, tá certo? Com que ele aconteça, é a parte da dinâmica, tá certo? Que a gente vai ver mais na frente. Mas vamos lá passar aqui adiante. É necessário nesse início, né, do estudo sobre cinemática a gente conhecer algumas definições. Dentre elas, a gente vai ver aqui algumas aqui no decorrer da nossa aula hoje. Tá certo? A primeira vai ser o ponto material, tá certo? Ou partícula. Dizemos que um corpo é uma partícula ou um ponto material quando suas dimensões são muito pequenas em comparação com as demais dimensões que participam do fenômeno. Vocês estão vendo aí a imagem ao lado que retrata o trânsito, né? Como vocês estão vendo, o trânsito é com vários veículos, né? E com uma pista com uma extensão bem grande, tá certo? Então, pessoal, eu posso afirmar, diante dessa definição, que cada veículo desse, cada carro desse, é um ponto material, é uma partícula, tá certo? Se a gente for comparar as dimensões, ou seja, o tamanho de cada um desses veículos, e comparar com a dimensão dessa pista, da extensão dessa pista, a gente vai ver que o tamanho vai ser até um pouco desprezível, tá certo? Vai ser uma comparação que, quando a gente for fazer, a gente vai ver que é bem inferior o tamanho do carro, de um veículo desse, né, que no caso são os pontos materiais aí presentes nesse fenômeno, tá certo? Comparado ao tamanho dessa pista, comparado à extensão dessa pista, tranquilo? Então, eu chamo isso de ponto material ou partícula, tá certo? Em um fenômeno. Logo depois, nós temos o corpo extenso. O corpo extenso, minha gente, ele é o seguinte, ele é o contrário justamente do ponto material. É quando suas dimensões não são pequenas. Pronto. Em comparação com as demais dimensões que participam do fenômeno. Aqui eu tenho um fenômeno diferente. Aqui eu não tenho uma pista extensa em termos de metros, né, ou quilômetros. Eu tenho aqui uma garagem e um veículo dentro dela, tá certo? Se eu comparar o tamanho desse veículo, o tamanho dessa garagem, a gente vai ter uma visão que a diferença não é tão grande, tá certo? Então, a gente for fazer uma comparação, inclusive, para me construir essa garagem, uma garagem qualquer, eu tenho que ter como base o comprimento e a largura de um veículo, tá certo? Então, se um veículo tem 3 metros de comprimento e 2,5 de largura, eu tenho que construir uma garagem com no mínimo 4 metros de comprimento, 3,5 de largura, enfim, tá certo? Então isso aqui, pessoal, já é um exemplo de corpo extenso, tá certo? Não esqueça, quando suas dimensões não são pequenas em comparação com as demais dimensões que participam do fenômeno, tranquilo? Vamos lá, passando aqui adiante. O que é movimento, pessoal? Primeiramente, essa parte aqui requer um pouco mais de atenção. Movimento é quando a posição entre o corpo e o referencial variar com o tempo, ou seja, mudar, certo? Ela vai ter uma variação com o tempo. Para isso, pessoal, a gente vai usar essa imagem aqui tanto para a gente tentar entender o que é movimento e tentar entender o que é repouso, que é a próxima tela. Então, o corpo ele vai estar em movimento ou em repouso, partindo-se do seguinte: eu vou ter que ter uma referência, eu vou ter, como é que eu vou afirmar que um corpo está em movimento ou em repouso? Eu vou ter um ponto de referência que eu chamo de referencial, tá certo? É como se eu usasse, como não, eu vou usar o referencial como base para me dizer se um corpo está em movimento ou em repouso. Vamos lá. Esse senhor aqui, eu vou chamar de observador, tá certo?
E eu tenho aqui esse ônibus com 2 passageiros e um motorista. Pessoal, a definição de movimento é quando a posição entre o corpo e o referencial variar com o tempo, certo? Vamos ver essa parte aqui de baixo aqui agora, para a gente ficar um pouco mais claro. Note que o passageiro no interior do ônibus está em movimento em relação ao observador fixo na Terra, porque sua posição muda com o decorrer do tempo, certo? Pessoal, a gente viu lá em cima que a posição entre o corpo e o referencial varia com o tempo, tá certo? Então, se eu pegar esse senhor aqui, o observador fixo, como referencial, tá certo? O que eu vou poder afirmar? Que esses passageiros que estão aqui dentro do ônibus, eles estão em movimento com relação a esse referencial, tá certo? E novamente, movimento é quando a posição entre o corpo e o referencial varia com o tempo. Tendo como referencial esse senhorzinho aqui, esse observador, esse ônibus com esses passageiros, em um determinado momento, quando os passageiros olharem para esse homem aqui, tá certo? Depois de algum tempo, o que vai acontecer? Eles vão perceber que o seguinte, os passageiros eles irão estar em movimento para o referencial. O referencial vai olhar para eles, em um determinado momento eles vão estar aqui, depois de 10 segundos eles vão estar aqui mais aqui na frente, depois de mais 10 segundos eles vão estar um pouco mais na frente, ou seja, tendo como base o referencial esse senhor, tá certo? Por isso tem aqui, ó, note que o passageiro no interior do ônibus está em movimento em relação a esse observador aqui, tá certo? Porque sua posição vai mudar com o decorrer do tempo. É igual quando a gente vai numa estrada, a gente está dentro de um ônibus, dentro de um carro, quando a gente olha para aquela pessoa que está ali na pista, qual é a ideia que a gente tem? Tá certo? Qual é a ideia que o passageiro tem, aliás? Qual é a ideia que o observador, a pessoa que está na beira da pista, tem com relação a gente? Que nós estamos em movimento. Isso para ele, tá certo? No caso, o referencial. Já para nós que estamos dentro do ônibus, se a gente for ver, se a gente for ter como referencial o ônibus ou o motorista que está dirigindo o ônibus, a gente vai estar em repouso. É o que a gente vai ver aqui agora. Ó. Repouso. Repouso é quando a posição entre o corpo e o referencial não variar no decorrer do tempo. Por isso que eu tenho o seguinte. Note que o passageiro no interior do ônibus está em repouso. Ele vai estar em repouso em relação ao ônibus, quando o ônibus for o referencial. Eu estou dentro do ônibus, eu estou dentro do carro, eu estou em movimento, eu estou em repouso. Com relação ao ônibus, você está em repouso, certo? Com relação ao ônibus e com relação ao motorista também, você está em repouso, tendo como referência o ônibus ou o motorista, porque a sua posição em relação a eles vai ser sempre a mesma. O ônibus ele vai percorrer uma distância qualquer, com 40, 60, 80 quilômetros. Você estando ali dentro, você vai estar percorrendo aquela distância junto com ele. Ou seja, você e o ônibus estarão, aliás, você estará em repouso com relação ao ônibus. Tranquilo? Tá certo? Então vamos lá, vamos ver aqui alguns exemplos, tá certo? A gente vai ver um exemplo aqui, alguns exemplos mais na frente para a gente poder entender isso aqui mais claramente. Mas vamos lá. Exemplo 1. Enquanto o professor escreve na lousa, que tem o giz está em repouso ou em movimento em relação à lousa. Primeiro, pessoal, o giz ele vai estar em repouso ou em movimento com relação à lousa. Vamos lá. Isso enquanto eu escrevo. Enquanto o professor está escrevendo, o giz muda de posição em relação à lousa, estando, portanto, em movimento em relação a ela. Em relação à lousa, o giz ele vai estar em movimento, obviamente, tá certo? Tranquilo? Próximo item. E a lousa está em repouso ou em movimento em relação ao chão? Essa daqui é muito simples, né, pessoal? A lousa não muda de posição em relação ao chão, estando, portanto, em repouso em relação a ele. Ou seja, a lousa ela está em repouso em relação ao chão da sala, tá certo? Eu posso falar escrevendo, a lousa não vai sair do cantinho dela e nem o chão. Então, a lousa vai estar em repouso com relação ao chão. Agora, a lousa está em repouso
ou em movimento em relação ao giz. Vamos só voltar aqui um pouquinho aqui no item A, certo? Que aqui era o giz, está em repouso ou em movimento a lousa. Agora aqui no item C, a lousa está em repouso ou em movimento ao giz, viu? Se inverteu aqui a ordem, então vamos entender isso aqui. Os conceitos de movimento e de repouso são simétricos, são proporcionais, tá certo? Isto é, preste muita atenção nessa parte aqui. Se um corpo está em movimento ou repouso em relação a outro, este também está em movimento, ou aqui tem esta, mas é este, viu? Este também está em movimento ou repouso em relação ao primeiro. Bom, vamos entender o seguinte. De fato, aliás, vamos entender o seguinte aqui agora. Eu tenho essas duas observações aqui. Assim, a lousa está em movimento em relação ao giz. Pessoal, mas a lousa vai estar se movimentando em relação ao giz. Eu estou lá escrevendo. Como é que a lousa vai estar em movimento em relação ao giz? Primeiro, se eu pegar como referencial o giz, tá certo? Que é o que a questão aqui está perguntando. A lousa está em repouso ou em movimento com relação ao giz. Eu estou ali escrevendo, tá certo? Aí o que que acontece? Digamos, se eu tivesse um inseto sobre o giz, se um inseto pousasse em cima do giz, por exemplo, o que o inseto iria conseguir visualizar a partir do momento que eu estou escrevendo na lousa? O inseto iria ver a lousa passando por ele, tá certo? Ele está lá sobre o giz, tá certo? Paradinho aqui, eu estou escrevendo, ele está lá parado, eu estou escrevendo e ele está lá parado em cima do giz. Ele ia ter a sensação que a lousa estaria passando por ele. Por isso que a lousa está em movimento em relação ao giz. Tranquilo? Vamos lá. Trajetória. Temos aqui algumas imagens que abordam essa questão da trajetória, que é bem simples, tá certo? Vamos aqui logo para a definição. Uma trajetória de um corpo, ela é definida como lugar geométrico das sucessivas posições ocupadas pelo corpo no decorrer do tempo. Eu tenho um determinado corpo aqui, ele vai fazer essa trajetória até chegar a um ponto de chegada, então ele vai passar por essa posição, por essa, até chegar onde ele quer chegar. Tá certo? Então eu chamo isso aqui de trajetória. Resumindo, é o caminho percorrido pelo corpo em seu movimento em relação a um dado referencial. Certo? Essa tela aqui é bastante interessante com relação à trajetória também. Prestem bastante atenção, por favor. É o seguinte, eu tenho aqui um avião inicialmente, evidentemente que eu tenho um piloto, né, dentro do avião, e bem aqui eu tenho um observador aqui na Terra. Para o referencial, certo? Ou seja, um observador no avião, a trajetória da bomba para o piloto, sendo ele o referencial, para ele a trajetória que a bomba vai fazer é essa daqui, ó, na visão dele, tá certo? Será um segmento de reta vertical. Já para o referencial, sendo o observador no solo terrestre, aqui na Terra, esse homem, a trajetória da bomba, tá certo? Irá fazer essa, aliás, a trajetória da bomba será essa, tá certo? Será um arco de hipérbole, tranquilo? Ou seja, trajetórias diferentes, tranquilo? Mais essa imagem aqui sobre trajetória, tá certo? Vamos aqui, velocidade média, minha gente. Essa parte aqui é bem simples também, mas é a nossa primeira formulazinha aqui que a gente passa a conhecer na cinemática, tá certo? Velocidade média igual a ΔE sobre ΔT, ou variação do espaço final menos o inicial sobre tempo final menos o tempo inicial, tranquilo? Então vamos lá, vamos conhecer aqui onde é que a gente vai aplicar essa formulazinha. Eu tenho aqui uma questãozinha bem simples, tá certo? Que aborda justamente essa forma. Pessoal, é o seguinte, eu tenho aqui uma tartaruga que consegue percorrer a distância de 4 metros em 200 segundos. Qual a sua velocidade média em metros por segundo? Tranquilo? Minha gente, é o seguinte, eu tenho aqui o espaço percorrido e o tempo que ela levou para percorrer esse espaço. Está aqui a formulazinha. Perceba que ele pede a velocidade em metros por segundo.
Eu já tenho a distância em metros e o tempo em segundos, então vou ter o único trabalho de fazer uma divisão. 4 por 200 dá 0,02 metros por segundo. Pronto, é isso aqui. Se ele pedisse a velocidade em quilômetros por hora, eu teria que transformar isso aqui, metros, em quilômetros e os segundos em hora, tranquilo? Para isso, a gente ia ter que fazer uma transformação, evidentemente, né? Mas aí seria fácil para vocês. Eu ia ter que transformar isso aqui em quilômetros, isso aqui em segundos. Tranquilo? Então, vamos lá. Vamos passando aqui adiante. Um detalhe importante, eu tinha até esquecido. Para mim transformar, pessoal, 4 metros em quilômetros, ou seja, do menor para o maior, como é que eu faço? Eu vou multiplicar ou dividir por 1000, não é isso? Tranquilo? 200 segundos, eu vou multiplicar ou dividir por 60, se eu quiser transformar isso aqui em horas, tá certo? Essa parte eu já mostrei para vocês anteriormente, tá certo? Então, caso haja necessidade, fiquem atentos a essa observação aqui, tá certo? Nesse caso aqui do 4 metros, eu iria dividir por 1000, tá certo? Tranquilo? E aqui no 200, se eu quisesse transformar em horas, eu iria multiplicar ou dividir por 60. Mais à frente eu vou mostrar uma questão que a gente vai precisar fazer isso aqui, se eu não me engano. A gente vai ter que transformar minutos, horas em minutos. Transformar horas em minutos eu multiplico, né? Minutos em segundos eu multiplico também. E voltando eu teria que dividir no caso, tranquilo? Então vamos lá, vamos passando aqui adiante. Unidade de velocidade. Vamos aqui, essa parte aqui é bem importante, certo? Eu tenho aqui, para o Sistema Internacional de Medidas, o que é adotado é o metro por segundo, com relação à unidade de velocidade. Para o nosso sistema usual, é quilômetros por hora, tranquilo? Então, para me converter quilômetro por hora em metro por segundo, ou seja, do maior para o menor, eu divido por 3,6. Ponto. Para me converter metros por segundo em quilômetro por hora, o que eu faço? Do menor para o maior, no caso, eu multiplico por 3,6, tá certo? Essa parte aqui, ela é bastante relevante, porque com certeza vai ter umas 2 questões na prova sobre abordando esse tópico aqui. Então fiquem atentos, tá certo? Porque com certeza eu irei cobrar, tranquilo? E aqui eu tenho aqui algumas questõezinhas, 2 itens, aliás, somente, abordando justamente essa parte aí. Eu vou ter aqui no item A 10 metros por segundo para me transformar em quilômetro por hora. Eu vou ter um trabalho de multiplicar por 3,6, que vai dar 36 no caso, tá certo? Assim, 10 metros por segundo é equivalente a 36 km por hora. No item B, eu vou ter 108 km por hora em metros por segundo, como é do maior para o menor, quilômetro para metro por segundo, quilômetro por hora para metro por segundo, eu vou dividir por 3,6, tranquilo? Então, eu vou simplesmente dividir, vai dar igual a 30 e cheguei aqui ao meu resultado final. Pessoal, essa parte aqui dessa tela, desse slide, eu vou encerrar aqui, tá certo? Eu vou agora para um outro slide para a gente dar continuidade através de alguns exercícios propostos, tranquilo? Então vamos lá. Vamos dar aqui prosseguimento. Eu tenho aqui algumas definições que eu já mostrei para vocês, tá certo? Ponto material, corpo extenso, referencial, movimento, repouso, deslocamento e trajetória. Aliás, só o deslocamento que eu não tinha mostrado, né? Mas a definição está aqui. É a distância, deixa eu pegar meu laserzinho aqui. É a distância em linha reta, tá certo? Do ponto de partida ao ponto de chegada. Olha que moleza, tá certo? Então vamos dar aqui continuidade, tá certo? Alguns tópicos e alguns exercícios que a gente vai resolver aqui. Tranquilo? Mas sim, tem alguns exemplos aqui sobre cada um desses aqui. Ponto material, tá certo? Representação do movimento da Terra em torno do Sol. Corpo extenso, um trem de 300 metros de comprimento, atravessando uma ponte de 200 metros, tá certo? Referencial, movimento, enfim, vamos lá. Pessoal, primeira questãozinha aqui, bem simples, a segunda também moleza, e a terceira também tranquila, tá certo? Eu tenho aqui, primeira questão, qual o nome da parte da física que estuda os movimentos sem levar em conta as suas causas? Cinemática, né, galera? Foi a nossa primeira telazinha aqui, a definição de cinemática.
Para se determinar que um corpo para se determinar se um corpo está ou não em movimento, ou seja, em repouso, caso ele não esteja em movimento, precisamos relacioná-lo com um ponto de referência. E esse ponto de referência vai ser chamado de referencial. Não esqueça, pessoal. O referencial é que vai definir se um corpo ele vai estar em movimento ou em repouso com relação àquele referencial. Tá certo? Terceira questão. Quando podemos afirmar que um corpo está em repouso? Ou seja, essa parte aqui também é bem interessante. Vamos lá. Um corpo está em repouso em relação a um referencial quando sua posição não se altera no decorrer do tempo. Tá certo? Isso aqui eu já até mostrei para vocês no iniciozinho. Então, um exemplo, um passageiro dentro de um ônibus. Um passageiro, pessoal, aí a mesma imagem que eu usei lá no outro slide, um passageiro, tá certo? Que esteja dentro de um ônibus. Tendo como referencial o ônibus, tá certo? Esse passageiro ele está em repouso, tá certo? O ônibus está se movimentando e ele está se movimentando, aliás, ele está dentro do ônibus ali. O ônibus ele pode se movimentar a uma velocidade de 80, 100 km por hora, mas o passageiro ele vai estar em repouso, tranquilo? Isso tendo como referencial o ônibus, certo? Então não esqueça disso. Por quê? Um passageiro no interior do ônibus está em repouso em relação ao ônibus, porque a sua posição em relação a ele sempre é a mesma, ou seja, o ônibus está aqui, tá certo? No quilômetro 40, o passageiro está dentro dele, então o passageiro também está no quilômetro 40. O ônibus está no quilômetro 50, o passageiro está dentro dele, então o passageiro também está no mesmo quilômetro 50, ou seja, não houve mudança de posição, tá certo? Com relação o passageiro com relação ao ônibus, tá certo? Porque a sua posição em relação a ele continua sendo a mesma, tranquilo? Então vamos lá. Quarta questão, pessoal. A sucessão de todos os lugares ocupados por um corpo no espaço durante o movimento recebe o nome de trajetória. Moleza, né? Essa aqui. Quinta questão. Um ônibus percorre uma distância de 180 km em 2 horas. Calcule a velocidade escalar média do ônibus durante esse percurso. Pessoal, essa questão aqui faz até vergonha mostrar, mas ela é bem simples, tá certo? Eu tenho a distância percorrida em quilômetros e o tempo em horas. Eu vou ter unicamente que trabalhar essa formulazinha da velocidade média, ΔS sobre ΔT. Como aqui já está em quilômetros e aqui o tempo está em horas, eu vou simplesmente dividir. 180 por 2, 90 km por hora, tranquilo? Mas é o seguinte, galera, se porventura essa velocidade ela estivesse em metros por segundo, tá certo? O que eu ia ter que fazer aqui? Eu ia ter que transformar essa velocidade em quilômetros, tá certo? Ok? Ou teria que pegar o tempo, tá certo? E transformar em segundos. Digamos, se essa velocidade estivesse em metros, tá certo? Eu ia ter que pegar esse tempo aqui e transformar em segundos, tranquilo? Não esqueçam desse detalhe, importantíssimo. Vamos lá. Exercício propostos 2. Pessoal, essa parte aqui tem algumas questões aqui teóricas, certo? Que requer um pouco mais de cuidado e atenção da gente. Então vamos lá. Um ônibus está andando a velocidade de 40 km por hora. Ponto. Seus passageiros estão em movimento ou em repouso, os passageiros dentro do ônibus. Tá certo? Por quê? Primeiro, minha gente, na física devemos analisar, como eu já falei para vocês, a questão de um corpo estar em repouso a partir do seu referencial. A gente já sabe que esses passageiros eles estão em repouso, tá certo? Isso tendo como referência o ônibus, tá certo? Se o referencial for o ônibus, tranquilo? Se um corpo, essa parte aqui é importantíssima, se o corpo está parado e seu referencial também, o corpo está em repouso, ou seja, eu tenho um ônibus parado, tá certo? Ó, seu corpo está parado e o seu referencial também. Se o meu corpo dentro do ônibus está parado e o ônibus também está parado, então o corpo está em repouso, tranquilo? Agora, um outro exemplo interessante. Se eu tenho um ônibus parado e eu tenho uma pessoa no outro lado da rua olhando para esse ônibus, tá certo? Na mesma direção, e os dois estão parados, então
O corpo, nesse caso aqui da pessoa, ele vai estar em repouso com relação ao ônibus também, tá certo? Não esqueça desse detalhe. Por quê? Aí vem essa parte aqui. Se um corpo está parado e seu referencial também, o corpo está em repouso, tá certo? Tranquilo? Então, isso aqui é bastante importante. Vocês não esqueçam essa dicasinha aqui. Agora, se um corpo está em movimento e seu referencial possui o mesmo movimento, o corpo também está em repouso, tá certo? Interessante também essa parte. Por quê? Por exemplo, pois ele não sai do lugar em relação ao seu referencial. Aí vamos entender. Se o corpo está em movimento, pronto, eu tenho um ônibus em movimento e eu tenho uma pessoa que está na bicicleta também em movimento. E tanto o ônibus está numa velocidade, digamos, de 40 quilômetros e a pessoa que está na bicicleta, o ciclista, também está com a mesma velocidade. Então os dois eles estão na mesma velocidade, tá certo? Estão um ao lado do outro. Ou seja, o que vai acontecer? Vai acontecer isso aqui, ó. Nenhum dos dois vai sair do lugar em relação ao seu referencial. Se eu olhar para o ônibus, eu vou estar igualzinho ao ônibus. Isso eu na bicicleta, o ciclista. Se as pessoas olharem de dentro do ônibus para o ciclista, elas vão imaginar, esse homem não sai do lugar, esse ciclista está na mesma posição que nós estamos, então o que acontece? Se não há variação de posição, é porque eles estão em repouso, tá certo? Não esqueçam disso. Contudo, se o referencial for um outro passageiro dentro do ônibus, tá certo? Eles estão em repouso também, pois não há movimento em relação ao referencial, tá certo? Ou seja, isso quer dizer o quê? Eu tenho dois passageiros e se o referencial for o motorista, então esses passageiros também estarão em repouso com relação ao motorista do ônibus, tranquilo? Porque não houve mudança de posição com relação a eles, com relação ao referencial, que seria, no caso, o motorista. Um exemplo. Vamos lá. Essa questão aqui ela é interessante também. Uma pessoa em um carro observa um poste na calçada de uma rua ao passar por ele. A gente vai passando pela rua dentro do carro, aí olha para a rua e vê um poste. Que a ideia que a gente tem? Que ele está em movimento, tá certo? Aí o que a questão quer saber de fato aqui? O poste está em repouso ou em movimento? Explique. Pronto, como é que eu vou afirmar se esse poste está em repouso ou em movimento? Primeiro eu tenho que saber qual é o referencial, tá certo? Se é eu que estou dentro do carro, que vai ser o referencial, tá certo? Tranquilo? Enfim, vamos lá. Tudo na física depende de um referencial. Com isso, levando em conta a pessoa como referencial, ou seja, se eu levar em conta a pessoa que está dentro do veículo, que está transitando naquele momento, se eu levar em conta a pessoa como referencial, a pessoa que está dentro do carro, o poste vai estar em movimento. Tá certo? Por quê? Eu vou passar no carro, a pessoa vai passar no carro e vai ter uma mudança de posição. Eu vou chegar um momento, eu vou na rua, tá certo? Eu vou chegando próximo ao poste, tá certo? Depois eu vou passar bem de frente ao poste, depois eu vou passar um pouco mais além do poste, tá certo? Ou seja, houve uma mudança de posição. Então, com relação a isso, levando em consideração o referencial à pessoa que está dentro do carro, o poste está em movimento, tá certo? Já aqui no segundo tópico, para o observador dentro do carro, tá certo? O poste está em movimento, como a gente já viu. Pois para esse observador, o carro está parado. E quem está se movimentando, quem está se mexendo é a rua que ele observa do carro, de dentro do carro. Inclusive o poste. Lembrando, eu vou em um carro, em um veículo, eu estou dentro do carro. Tá certo? Olha o que diz essa parte aqui. Para o observador, o carro está parado. Eu vou ali dentro do carro, o carro está se movimentando, mas eu estou seguindo aquele movimento do carro, né? Então, se eu estou seguindo o mesmo movimento do carro, eu estou em repouso com relação ao carro. Mas com relação à rua, eu estou em movimento. Aliás, com relação à rua, quem está se mexendo é a rua para o observador do carro. Tá certo? Então, para ele estar dentro do carro, a rua está em movimento, inclusive, tá certo? O poste também, que o poste faz parte lá da rua, tranquilo? Terceira questão. Essa parte aqui, essa questão também é interessante. Quando escrevemos no caderno, a caneta que usamos, ela está em movimento em relação a quê? Tá certo?
Aqui nós vamos ter duas situações no item A e no item B. Então, primeiro, ela vai estar em movimento em relação ao caderno, a caneta, pois ela está se mexendo e o caderno está parado. Ponto. Ela vai estar em repouso em relação à nossa mão. Por quê? Pois ela é quem está segurando a caneta, a nossa mão. Então, a caneta e a nossa mão elas se mexem juntas. Tá certo? Então, se elas fazem o mesmo movimento, é como se eu estivesse dentro de um carro. Então, para o carro, como referencial, eu estou em repouso. Tá certo? Então, a caneta vai estar justamente em repouso devido a essa mesma situação. Lembrando, repouso em relação à nossa mão. Por quê? Porque a mão, pois é ela quem está segurando a caneta. Tá certo? Então, para onde a minha mão está indo, a caneta está indo também. Tranquilo? Então, não está tendo alteração de posição da caneta com relação à mão. Tranquilo? Então, vamos lá. Quarta questão, moleza também. Quando o brasileiro Joaquim Cruz ganhou a medalha de ouro nas Olimpíadas de Los Angeles, correu 800 metros em 100 segundos. Qual foi sua velocidade média? Pessoal, isso aqui, pelo amor de Deus. A distância é 800 metros que ele percorreu, o tempo em 100 segundos. Eu vou ter a velocidade final aqui em metros por segundo, 800 por 100, igual a 8. Tranquilo? Quinta questão. Aliás, sexta questão. Essas duas questões aqui, pessoal, são bem interessantes. Fiquem bem atentos, que com certeza vai ter questões parecidas com essa daqui na prova, tá certo? Igual a sexta e a sétima. Um automóvel passou pelo marco 30 km de uma estrada às 12 horas. A seguir, passou pelo marco 150 km da mesma estrada às 14 horas. Qual a velocidade média desse automóvel entre as passagens pelos dois marcos? Primeiro, pessoal, eu vou usar a mesma formulazinha, só que eu vou levar em consideração o espaço final e espaço inicial, aliás, tá certo? E tempo final e tempo inicial. Então, o que eu vou fazer? Velocidade média igual a espaço final. Ó, o espaço inicial, primeiro ele passou aqui, no espaço de 1 km 30. Depois ele chegou ao 150, km 150. Então, esse aqui é o espaço final e esse é o espaço inicial. 150 menos 30. Eu vou fazer a variação entre os dois, tá certo? 150 menos 30. Sobre o tempo final menos o tempo inicial. Ele passou aqui às 12 horas e depois passou aqui nesses 150 km às 14 horas. Ou seja, no quilômetro 30 ele passou às 12 horas, no 150 ele passou às 14 horas. Então esse aqui é meu tempo final. Tempo final menos o tempo inicial. 120 por 2. Tá certo? 150 por 30, menos 30, 120. 14 menos 12, 2. 120 por 2, 60. 60 km por hora. Perceba que aqui está em quilômetro e aqui está em hora. Então eu não tive nenhum trabalho para converter nenhuma dessas duas grandezas. Tá certo? Sétima questão, galera. Um carro com a velocidade de 80 km passa pelo quilômetro 240 de uma rodovia às 7h30. Ponto. A que horas este carro chegará à próxima cidade, sabendo-se que a mesma está situada no quilômetro 300 dessa rodovia? Primeiro, pessoal, duas coisas importantes. A velocidade dele é essa daqui, ela é constante, ou seja, não houve uma alteração na velocidade como houve aqui, tá certo? Aqui, aqui não. Desculpa, esqueça isso aqui. Aqui a velocidade é constante. Ele está percorrendo essa velocidade, tá certo? E passou por esse quilômetro. A questão não diz, aliás, que logo depois ele aumentou a velocidade. Em vez de 80, passou para 100 ou 120. Então a velocidade é constante. Então o que a gente tem que fazer aqui é o seguinte. A velocidade dele é 80 km por hora, tá certo? E ele passou nesse quilômetro aqui, 240, nesse horário. A que hora ele vai passar, a que horas este carro chega na próxima cidade, sabendo-se que para chegar na próxima cidade, ela está situada no quilômetro 300. Primeiro, ele vai ter que percorrer mais 60 km, tá certo? Então, esse aqui vai ser meu delta S, tá certo? Tá aqui já, ó. A velocidade, 80, já tá aqui já. Então, a que horas ele vai chegar nessa cidade? Eu vou descobrir o que? O delta T, tá certo? O tempo que ele vai chegar nessa cidade. Lembrando que ele passou no quilômetro 240 nesse horário, tá certo? Então, para ele chegar aqui, ele vai ter que percorrer mais um tempinho, né? E aí a gente vai ter o tempo final
o horário realmente que ele vai chegar aqui, tá certo? Então, vamos lá. Nesse caso, a velocidade é constante, a velocidade é justamente essa, a distância percorrida é 60, o valor resultante da diferença entre o quilômetro inicial e o final, tá certo? A diferença entre o quilômetro inicial e final, tá certo? Que é 300 menos 240. Vamos substituir os dados. Velocidade igual a 80, variação do espaço, o espaço que ele percorreu 60, tranquilo? E vamos descobrir aqui o ΔT. Eu vou fazer, pessoal, simplesmente o seguinte. Aqui é bem simples. Eu vou fazer assim, o seguinte. 80 vezes ΔT ficaria 80 ΔT sobre igual a 60. Aí ficaria ΔT 60 sobre 80. Essa divisão de 60 sobre 80 vai dar isso aqui, ó. 0,75 horas. Tá certo? Por que horas? Velocidade está em km por hora, tá certo? E o espaço que ele percorreu foi 60 km. Então, o tempo vai estar em horas. Porém, galera, o que eu vou fazer aqui? É interessante que eu pegue esse tempo aqui e converta em minutos, tá certo? Para me somar com as 7 horas e 30 minutos que eu tenho aqui. Aí o que eu fiz? Para me transformar quilômetro, aliás, me transformar hora em minutos, nesse caso aqui eu vou multiplicar por 70, por 60, tá certo? Então 0,75 horas vezes 60 vai ser igual a 45 minutos. Pronto, eu vou adicionar esses 45 minutos, tá certo? Aí esse horário que ele passou aqui no quilômetro 240, então isso quer dizer que 45 minutos depois ele chegou ao quilômetro 300. Então, de fato, que hora que ele chegou lá, nessa cidade? Às 8 horas e 15 minutos da manhã. Tranquilo? Então vamos aqui para a nossa última questão, finalizar aqui nossa aulinha. Questão muito fácil, tá certo? Um foguete é lançado à Lua com velocidade constante de 17.500 km por hora, gastando 22 horas de viagem. Pronto. Primeiro, a velocidade desse foguete está em km por hora, tá certo? E o tempo de viagem está em horas, então praticamente eu não vou ter trabalho de converter nada aqui, tá certo? Então, vamos lá, calcule com esses dados a distância da Terra à Lua em quilômetros. Lembrando que ele viajou nessa velocidade, foi lançado com essa velocidade constante e levou esse tempo aqui para chegar lá, à Lua. Então, velocidade média é igual a ΔS sobre ΔT, né? Nesse caso aqui eu tenho a velocidade, eu tenho o tempo, eu vou encontrar o ΔS. Então basta multiplicar a velocidade sobre o ΔT. 17.500 vezes 22 vai dar justamente 385 mil quilômetros, pessoal. Foi o espaço que ele percorreu, a distância da Lua, da Terra, aliás, a Lua em quilômetros, tá certo? Então, galera, basicamente foi isso. Questãozinha bem simples essa aqui, tá certo? Quero dizer a vocês que essa foi a primeira aula gravada sobre esse assunto. Eu irei gravar mais duas ainda, tá certo? Eu vou explicar mais algumas questões sobre essa parte de velocidade, sim, ainda na próxima gravação, na próxima aula. E irei também ter mais 2 momentos com vocês do restante dos assuntos, tá certo? Então fiquem atentos, qualquer dúvida, mande uma mensagem via WhatsApp para mim, tá certo? E estamos à disposição. E um forte abraço a todos. E obrigado.